Olá viva, cá estamos nós então para mais uma edição da Nova Manhã. Por aqui vamos ficar consigo nesta manhã de segunda-feira até às 10 horas. É um prazer imenso estar em sua companhia. Este que é o único programa matinal de informação de uma web TV, duas web TVs em simultâneo, então em Portugal continental. Vamos cumprimentar aqueles que vão fazer parte do programa de hoje e temos para já ali no Estúdio 1 Angélica Santos. Olá viva Angélica, bom dia! Olá, muito bom dia, mais uma semana, mais uma série de Nova Manhã e cá estamos para lhe fazer companhia. Bom dia! Pois é, e temos também em Esposende, no estúdio da Esposende Serviços TV, o António Ferreira. Olá viva António, muito bom dia! Bom dia Rui, bom dia Angélica, bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham nesta nova manhã de início de semana. Desejamos a todos uma excelente semana e que pelo menos o tempo melhore com a mudança de domingo para segunda, não parecendo ter acontecido isso, pois ainda há pouco choveu bastante aqui em Esposende, não estando neste momento a chover, mas mais à frente poderão ter imagens, seja de Esposende, seja da Póvoa. Uma boa semana para todos. Ora aí está, realmente temos um dia a aparecer assim cinzento, com nuvens, é um pouco por aí, mas também com muita chuva. E desta manhã, pelo menos aqui na zona da Póvoa de Varzim, por volta das 7h30 da manhã, chovia e de que maneira. Vamos também poder olhar lá para fora e poder ver então a cidade de Esposende, que vai aparecer a qualquer momento. Lá está, cidade de Esposende em direto, estamos a ver imagens, temos lá está o céu azul, mas com muitas nuvens e é assim que o dia vai estar durante o dia de hoje. Se passarmos para a cidade da Póvoa de Varzim, vemos exatamente o mesmo, as nuvens também e um dia que vai estando entre o cinzento e o azul. É esta então a previsão do tempo para o dia de hoje. Aliás, podemos constatar isso precisamente com a previsão que nos chega pelo AccuWeather. Nesta altura estamos com 10 graus na Póvoa de Varzim, algum sol, mas muitas nuvens, período de chuva para o dia de hoje. 13 é a máxima prevista para esta segunda-feira. Podemos ver também, a nível de temperaturas, Esposende, Fão, Ofir, Apúlia, Estela com 9 graus e mais para a chuva do que para o sol. Já para estes lados, a ver mar, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Maia, Trofa, mais sol do que chuva, 10 graus de temperatura também. Quanto à previsão do tempo do Instituto do Mar e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vemos exatamente o céu nublado com abertas, 13, 14 graus de máxima, 11 de mínima, ondulação com cerca de 3,5 metros de altura. Esta então a previsão do tempo para o dia de hoje. Entretanto, antes de passarmos para as notícias e também para os jornais, vamos ter ainda uma visita diferente hoje, nesta manhã. É que nós habitualmente visitamos uma cidade da Europa, do mundo, e é isso que vai acontecer hoje também, mas para além disso vamos poder visitar o interior do Jardim Zoológico de Edimburgo, na Escócia, para ver a jaula dos macaquinhos. É isso que nós já estamos a ver. Nesta altura, os macaquinhos ali a saltar de ramo para ramo, eles são às dezenas, são os Squirrel Monkeys, como assim são conhecidos, os macacos de esquilo, que por ali vão passando. Estamos a ver ali alguns, eles passam de um lado para o outro. Imagens em direto então do zoo, do Jardim Zoológico de Edimburgo, na Escócia, assim a vermos como os macaquinhos são felizes, sem pensar na crise, sem pensar na troika, sem pensar nos resultados do fim de semana desportivo, como eles são felizes, os macaquinhos na Escócia. E depois, nós por aqui temos muitos macaquinhos de imitação, mas isso é outra história, não vamos estar aqui a chamar isso à conversa. Foi uma curiosidade para esta manhã, uma surpresa esta visita aos esquilos que vivem no Jardim Zoológico de Edimburgo. Agora vamos olhar as primeiras páginas dos jornais na revista de imprensa.
E começamos a revista de imprensa pelo Correio da Manhã. Pai falido arrasta bebê para a morte. Temos também a Justiça que investiga buraco de milhões após a nacionalização do BPN e o destaque de futebol do desporto para a goleada contra a Subios. Goleada do Benfica 5-0 ontem ao Gil Vicente. Passando para o Jornal de Notícias. Corte de verbas asfixia Ipatimup, Instituto de Referência no Cancro, perde metade do orçamento em 5 anos. Destaque também lá em cima que pai atira-se para a morte em Poço, com filho de 2 anos. Também outra chamada de atenção para o choque brutal que mata a GNR na IP3. Quanto ao Jornal Diário de Notícias, temos as prisões que já têm de utilizar carrinhas emprestadas e poupar papel, é o grande destaque, e Justin Bieber, estão sempre à espera que faça uma asneira. O Justin Bieber a queixar-se dos seus fãs, admiradores e também dos seus críticos. Temos ainda, passando para o Jornal Público, esta primeira página, ambiente, crise no mercado do CO2, fecha empresas portuguesas do setor. E a limpeza nos centros de saúde que leva a consultas só para garantir médico. Passando para a primeira página do jornal, o Governo só vai anunciar cortes de 4 mil milhões depois de conhecer a decisão do Tribunal Constitucional. É também o grande destaque de primeira página. Passamos já para os jornais desportivos. Águia enche a barriga, 5-0. Goleada devolve liderança e faz esquecer assobios. É o grande destaque nesta primeira página. Passando para o jornal A Bola, exibição de mão cheia. Benfica dá resposta positiva aos assobios europeus. É o grande destaque nesta primeira página. E Ronaldo imparável lá em cima a marcar 2 golos no 2-1 frente ao Celta de Vigo, que luta para não descer de divisão. Passando para o Jornal do Jogo, sem margem para assobios, Águias chegaram depressa aos golos e já venciam por 3-0 aos 33 minutos. Bis de Ronaldo também decide em Vigo. E a defesa do Málaga, que não é assim tão boa, é pelo menos esta a conclusão do Jornal do Jogo, um bom título, diga-se, para o próximo jogo do Futebol Clube Porto frente ao Málaga, precisamente esta semana. Assim estivemos com esta revista de imprensa, estamos com 14 minutos depois das 9 da manhã, altura também para ficarmos a saber quais as farmácias de serviço, é sempre uma informação útil em cada manhã. Então temos que na Póvoa de Varzim de serviço está a farmácia Cardoso. Em Vila de Conde é a farmácia Vital. Em Esposende é a farmácia Gomes. E agora vamos para as notícias e, em primeiro lugar, a surgirem da Póvoa de Varzim e Esposende com Angélica Santos. As freguesias de Aveiro Mar, no bairro Couto Norte, e também de Amorim, no lugar de Sencadas, foram assoladas por um mini tornado na noite de sábado. Por volta das 11 da noite, o tempo começou a agravar-se com muita chuva forte e muito vento. Várias casas ficaram com vidros partidos, marquises destruídas, algumas chaminés caíram e muitas telhas foram levadas, tal era a força do vento. Há também estufas e culturas hortícolas destruídas por completo e com elevados prejuízos. A Proteção Civil deslocou cerca de 20 homens e 3 viaturas para prestar socorro aos moradores, havendo a registrar um ferido ligeiro em Amorim, que foi transportado ao Hospital da Póvoa de Varzim. O vilacondense Fábio Faria, de 23 anos, anunciou na sexta-feira, em conferência de imprensa, o fim da carreira de futebolista devido a problemas cardíacos. Fábio disse que lhe custou muito esta decisão, mas teve o apoio de todos e, afinal, a sua vida está primeiro. Fábio Faria pretende manter-se ligado ao futebol, mas a decisão do defesa do Rio Ave, de 23 anos, surge na sequência de uma alteração cardíaca sofrida no jogo Rio Ave-Moreirense para a Taça da Liga no dia 4 de fevereiro. Rio Ave obteve um importante empate na Ilha da Madeira, a uma bola, com o Nacional, e regressou aos lugares que dão acesso à Liga Europa. Os vilacondenses estão de regresso ao 5º lugar, embora dependam do resultado do jogo do Vitória de Guimarães, que encerra a jornada hoje à noite. O Varzim arrancou um precioso ponto no terreno do Desportivo de Chaves, ao empatar a 0. Com este empate, o Varzim mantém o 10º lugar da tabela classificativa.
Lopes de Castro, em entrevista à Norte Litoral TV, afirmou que os problemas que levaram o Varzim à não subida da divisão tiveram por epicentro o mês de março de 2012 e que nessa altura foi a Câmara da Póvoa que impediu que o Varzim recebesse as verbas da zona de jogo. Está agora a fazer um ano que o Varzim, com certidões, deveria ter recebido essas verbas, mas a Câmara Municipal terá impedido que o dinheiro chegasse em tempo útil e o Varzim não mais conseguiu cumprir os planos de pagamento ao Estado. A bola de neve foi aumentando e acabaria por desencadear a não subida divisão do Clube Poveiro. O ex-presidente do Varzim afirma ainda que está contra a ideia de que este montante do fundo das verbas de jogo, em caso não voltar a ser entregue ao Varzim, seja distribuído pelas outras associações, como terá insinuado recentemente o autarca Macedo Vieira. A Póvoa de Varzim, e mais especificamente o Café Aroma Vivo, o antigo Café Académico, deu sorte a um apostador do Euromilhões. O jackpot superior a 51 milhões de euros foi registado neste café, no Largo da Misericórdia, em frente ao Hospital da Póvoa de Varzim. Os proprietários desconhecem a quem foi atribuído o primeiro prémio, uma vez que o estabelecimento atende muita gente fora da cidade e que está de passagem, mas já fez publicidade colocando cartazes nas montras a referir precisamente que foi ali registado o primeiro prémio do Euromilhões. Parabéns então aos contemplados. Verdade, somos todos amigos, não se esqueçam. Contemplado, nós somos amiguinhos. E então, muito obrigado, Angélica Santos. Vamos agora até a Esposende, é lá que se encontra o António Ferreira com as notícias. António, vamos a isso. As notícias em destaque aqui em Esposende é que hoje a Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura vai receber o escritor João Tordo pelas 17 horas. Este escritor foi vencedor do Prémio Literário José Saramago em 2009. João Tordo vem fazer a apresentação do seu mais recente livro intitulado Ano Sabático. Trata-se do 6º livro do autor, um dos escritores da nova geração que conta a história de duas pessoas que nunca se cruzaram, mas que são o espelho uma da outra. Dois músicos que compuseram a mesma partitura em partes diferentes do mundo e, quando estão na cidade do outro, são confundidos na rua. João Tordo tem 38 anos e é natural de Lisboa, licenciou-se em Filosofia e estudou Jornalismo e Escrita Criativa em Londres e Nova Iorque. Em 2001, venceu, como já dissemos, no Prémio Jovens Criadores, na categoria de Literatura. E há que destacar também a apresentação do livro O Chefe Vai à Escola. Sessão de apresentação do livro O Chefe Vai à Escola, a realizar-se amanhã, dia 12 de março, às 10 horas, no Auditório Municipal de Esposende, integrada na iniciativa Março com Sabores do Mar. Esta publicação é resultado do projeto O Chefe Vai à Escola, que a Câmara Municipal está a desenvolver junto das instituições e estabelecimentos de educação e ensino do Concelho, com o intuito de fomentar uma alimentação saudável e promover o consumo de peixe. Não podemos também deixar de destacar os resultados do fim de semana relativos ao futebol e, neste caso, a terceira divisão, com o derby Concelhio, em que o Futebol Clube Marinhas venceu o Esposende por 4-0 e terminando assim a primeira fase desta Série A da terceira divisão, em que o Marinhas ficou classificado nos primeiros 6, na 6ª posição, e o Esposende está nos outros 6 que ficaram, mas que nada acontece porque, infelizmente, este campeonato, desde a partida, realmente está adulterado em termos de competição, porque todos já sabiam, só 2 sobem, o resto é tudo para descer aos regionais, numa super divisão regional de cada associação. Quanto à primeira divisão, temos que o Fão venceu o Prado por 4-1, o Forjães venceu o Gerês por 1-0. Na primeira divisão, o Vila Chá perdeu em casa frente ao Pousa por 1-0. As notícias de Esposende, de momento, é tudo.
Ora, cá estamos então de regresso nesta nossa nova manhã, 22 minutos depois das 9 horas, neste programa tripartido, qual coligação, qual que, entre Póvoa de Varzim, Vila do Conde e também Esposende. Para lembrar que mais daqui a pouco vamos falar do desporto também. Aqui em estúdio vai estar o João Couto com o rescaldo do fim de semana desportivo no que diz respeito ao Varzim, a análise do jogo e também ao Rio Ave, que trouxe um importante empate então da Ilha da Madeira e do terreno do Nacional da Madeira. Mas para já podemos também, António, fazer aquele convite que habitualmente fazemos a quem quiser estar por aqui a assistir ao nosso programa ou queira participar, colaborar também com a Esposende Serviços TV ou com a Norte Litoral TV, não é assim? É bem verdade, é realmente aqueles que nos possam estar a ver e que gostassem de estar presentes, inclusive para ver como é que se faz um programa de uma web TV, ou que queiram participar ativamente nestes projetos de webs TVs que neste momento estão a surgir em Portugal. No caso da Norte Litoral, já com uns aninhos, já tem 5 para 6 anos. Não, vamos fazer 5 anos. Vamos fazer 5 anos. Fazer 5 anos. Vamos fazer 5 anos. No caso da Esposende Serviços TV, vamos fazer 3 anos, mas o importante é que as pessoas participem, colaborem, no fundo vão ter uma outra visão das coisas, vão conhecer outras pessoas, podem trazer ideias, porque também precisamos que tragam ideias, porque é assim que só assim poderemos evoluir. E por isso mesmo não custa nada, é só enviar um mail, seja para a Esposende Serviços TV através do geral@esposendeserviços.com, seja para a Norte Litoral TV para geral@nortelitoral.tv. É porque há muitos programas, estamos neste momento, eu sei, seja a Norte Litoral, seja a Esposende Serviços TV, com vários programas para arrancar, programas interessantes, mas que consigo também aqui a dar a sua opinião, ainda poderemos fazer muito melhor. Por isso, aceito o repto e apareça, venha ter connosco, porque pode ter a certeza que é uma experiência única aquela que vai viver. Verdade, nós temos ali uma mala cheia de ideias, portanto é só você aparecer por cá. E depois, Angélica Santos, é fascinante trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, não é? Naturalmente, os apaixonados pela comunicação social não devem descartar esta ideia, porque é uma forma de evoluir, testar novas capacidades e competências e, claro, que muita coisa a aprender, e tanto para quem quiser colaborar, tanto para nós que poderemos acolher essas novas ideias das pessoas que queiram integrar o projeto. Portanto, há que avançar, é dar o primeiro passo. É verdade. Para já, e vamos também àqueles que são os nossos aniversariantes, mas antes disso eu iria talvez visitar uma das praias do norte de Portugal. É isso que vamos fazer já de seguida, vou só preparar aqui porque hoje vamos até, eu já não me lembro muito bem, mas acho que vamos até Espinho, será por aí. Exatamente, vamos até à praia de Espinho, imagens que nos vão chegar em direto de Espinho. Ora, aí está a praia de Espinho, o mar, nota-se que está encrespado, é assim que se diz, muitas ondas, muito vento a fazer aquelas ondinhas também. O mar hoje está assim com este aspecto feio, eu diria, mas mar em mar, e dá sempre aquela imagem de grandiosidade, e pronto, aí está, a praia de Espinho, cerca de 40 km a sul de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, cerca de 60 km a sul de Esposende. São estas as imagens então em direto da praia de Espinho. Agora poderemos talvez ficar com os aniversariantes tanto da Norte Litoral TV como também da Esposende Serviços TV, aqueles que hoje fazem anos, começando então pela Póvoa. Vamos dar os parabéns ao João Pedro Fonseca, que hoje faz anos. Damos os parabéns ao Rui Silva, que também está então a festejar o seu aniversário. O David Santos, que hoje também faz anos. O Nuno Sousa, muitos parabéns ao Nuno. O João Pinto, que hoje também faz anos. E o Fábio Coentrão, do Real Madrid, nascido nas Caxinas há 25 anos. O Fábio Coentrão hoje também faz anos. Um grande abraço e muitos parabéns então para Madrid, para o Fábio Coentrão.
Agora vamos até a Esposende para saber quem são os aniversariantes que hoje fazem anos, os facebookianos, digamos assim, ligados à Esposende Serviços TV. António. E os que hoje estão de parabéns, a Monse Vaqueiro Crespo, completa hoje 42 anos, a Joana Martins, o Paulo Miranda completa 34 anos, temos também que o Paulo completa hoje 32 anos, a Sara Cepa, a Diana Matos, a Vera Moura, o Daniel Brito, a Maria Ferreira completa 19 anos, o Pedro Abreu 33 anos, e são estes os aniversariantes da Esposende Serviços TV de hoje, a quem desejamos um dia cheio de felicidade e que seja por muitos e longos anos. Ora, está, é o mais importante, que sejam todos muito felizes por muitos e longos anos. Vamos uma vez mais também ver imagens lá de fora, da cidade de Esposende, da cidade da Póvoa de Varzim. É sempre bom vermos estas imagens, começando por Esposende, o céu mais azul, já estou a ver. O céu mais azul, isto é a Póvoa, não, o céu mais azul. Esposende, agora sim, a cidade de Esposende, o céu mais azul, uma gaivota por ali a voar, muitas nuvens é certo, mas as pombinhas também ali no cimo daquele prédio. São imagens então em direto de Esposende nesta manhã e a ver vamos como é que se vai portar o tempo, porque está prevista muita chuva para o dia de hoje. Passando para a cidade da Póvoa de Varzim. Engraçado a esta hora da manhã. Reparem só, 1, 2, 3, 4 piscinas à nossa espera, na Jordânia, então ali junto ao Mar Morto. Vemos que há aqui nesta piscina deste lado, eu vou tentar mostrar, temos aqui umas crianças, umas pessoas na piscina, todas contentes, aqui uma criancinha a molhar-se, outra a escorregar agora por aqui abaixo, está ali a preparar-se para escorregar, ainda não. E depois vemos esta estância balnear sem ninguém. Eu começo a pensar, António, Angélica, se isto aqui está assim às moscas, porquê que a gente não vai até lá? Não é? Íamos todos até Amã, na Jordânia, e ficávamos por ali naquela estância balnear. Ali é o Mar Morto, tão morto que não tem ondas, já repararam, não é? O Mar Morto é um bocado assim, tem muito sal também, toda a gente boia por ali. Temos ali um casalinho a caminho da praia, lá vão eles, por ali fora. E pronto, a temperatura eu não sei qual é, sei que lá nesta altura é exatamente 1h30 da tarde, nesta altura se calhar em está assim deserto porque as pesas estão a proteger-se na hora do almoço, foram porque almoçar. Essa hora, 1 da tarde, deve ser muito quente, não deve dar mesmo para estar a apanhar banhos de sol. Ora, aí está. E pronto, são as imagens que nós temos em direto. Entretanto, eu não sei se o António, por ali, vai ter já imagens para nos dar do futebol em resumo daquilo que se passou precisamente antes de chegar o João Couto, que também vai fazer exatamente esse resumo aqui na Norte Litoral TV, mas daqui a pouco. Para já, então, estas imagens em direto do Mar Morto na Jordânia. Ora, muito bem, vamos então até Esposende para falarmos de futebol e já estamos a ver imagens de fundo, exatamente, do Esposende Marinhas, creio eu, foi esse derby que aconteceu este fim de semana. António, como é que foram as coisas?
Estamos a ver já imagens em fundo do derby conseguido de ontem, em que o Esposende se deslocou ao Marinhas e perdeu por 4-0. O Esposende Serviços TV vai colocar no início da tarde o resumo com as imagens e com os lances mais polémicos deste jogo. Quem olhar para o resultado 4-0 pensa que realmente foi um domínio avassalador. Poderemos concluir que sim, a partir de um certo ponto, e vamos já ver porquê. Porque se eu lhes disser que houve 4 expulsões, que o Esposende praticamente quase no final da primeira parte e toda a segunda parte esteve a jogar com 9 elementos, aí já somos capazes de entender o que é que eventualmente se passou. Um árbitro que viajou do Porto e que posso dizer como se pode complicar um jogo que era fácil e que se mostrou fácil, independentemente de ser um derby, e que só ao Marinhas interessava a vitória, que no final até nem disso necessitava, porque Maria da Fonte perdeu em casa frente ao Vianense por 2-1, mas de qualquer, como eu estava a dizer, como é que é possível um árbitro poder virar uma partida contra ele sem necessidade nenhuma? Porque a qualidade, diga-se, nesta terceira divisão, se nós nos queixamos de outras divisões, mas nesta também anda muito por baixo, e posso dizer que o árbitro, como eu disse, que viajou do Porto, o seu nome Ivan Vigário, realmente a não prestigiar o futebol. Tudo aconteceu num lance que dá o segundo golo, num livre que, como vão ter a oportunidade de ver nas imagens, não há qualquer tipo de falta. O jogador joga a bola, independentemente de depois já um contacto, mas a bola já lá não está, e daí surge um livre, e desse livre surge o segundo golo do Marinhas. Quanto ao primeiro, é um golo de belo efeito, marcado por Salgado, e portanto, a partir daí surgem as expulsões. Inclusive o preparador físico do Esposende, Tiago Loza, também foi expulso. Um dos defesas do Esposende, quando o árbitro, e vão ver também isso nas imagens, quando o árbitro estava para apitar o jogo, virou-se para ele e mostrou-lhe o cartão vermelho, também direto. Depois surge um outro cartão vermelho, que é um segundo amarelo, porque no primeiro, como vão ver também nas imagens, não tinha razão de ser mostrar o amarelo. Põe até em dúvidas a falta, pronto, no lance da dúvida, a falta a favor do Marinhas, bem marcada, agora nunca amarelo. Quando o Serra realmente vê o segundo amarelo, nesse aí achamos que justificava o cartão amarelo, aí já não havia nada a fazer porque tinha que mostrar o segundo vermelho. Mais um lance polémico, o árbitro assistente achou que um dos jogadores que estava suplente a aquecer do Esposende também estava a falar demais. Segundo esse próprio jogador confessou, seja aos técnicos, seja até à direção do Esposende, que nada disse, que apenas disse o que é isto. E o árbitro assistente chamou o seu chefe e mandou também para as cabines, nem chegando a entrar no campo. Portanto, opa, é aquilo que se possa dizer, como disse de início, um jogo que era fácil, um jogo que era para cumprir o calendário praticamente, e que tornou-se realmente num jogo que, com estas polémicas, sem necessidade, que é o que eu digo, estava definido. O Marinhas, e muito bem, vai estar nos primeiros 6, portanto a disputar a subida, sabendo que é extremamente difícil. Há candidatos muito fortes, o caso do Vianense, o caso do Bragança, mas o Marinhas vai lá estar para fazer o seu jogo, e de certeza que vai dignificar, os jogadores vão dignificar a sua camisola e também o concelho. O Esposende vai jogar com os outros 6, vão jogar a feijões, quer dizer, vai ser uma situação em que é mesmo para cumprir calendário. É triste dizer, porque não vale nada. Se já não valia o campeonato desde o início, agora vale muito menos, que eles sabem que estão todos condenados, e por isso mesmo vemos o caso do Melgacense, que leva aos 10 e 12 golos por jogo, porque está a jogar com miúdos. Aliás, o Esposende é composto praticamente por júniores, e tem 4, 5 mais experientes, que no fundo transmitem toda essa experiência para a juventude,
mas é como eu digo, porque não dá para arriscar, um derby mesmo tendo algum público ontem nas Marinhas, e as Marinhas, o público das Marinhas é muito fiel ao seu clube, mas mesmo assim, para um derby estava muito pouca gente, temos que referir isso, e não vamos dizer que está lá uma tarde, porque até nem choveu, que eu me recordo durante o jogo não choveu, até o sol esteve presente durante largo tempo, por isso também não foi pelo tempo. Não sei o que dizer, Rui, depois de uma situação, de ver aquele jogo de ontem e de ver as imagens, que aí é que ainda mais me surpreenderam, independentemente de lá já ter ficado com essa ideia, mas realmente a confirmar-se, infelizmente, aquilo que seja os jogadores, seja os técnicos e diretores que os Esposende tinham dito. Diz-me só uma coisa, passar a bola para a Póvoa e para Vila do Conde, só referir que o Fão venceu por 4-1 o Prado, um jogo difícil, do Prado com outro espírito neste campeonato diferente do Fão, mas o Fão a conseguir uma goleada, podemos assim dizer, frente ao Prado. O Forjães, que as expectativas estavam altas desde o início da temporada, mas não começou da melhor forma, e por isso mesmo ontem a conseguir também vencer por 1-0 o Gerês, outro clube com muitas aspirações nesta divisão de honra da Associação de Futebol de Braga. O Vila Chá, na primeira divisão, sofreu um desaire, perdeu em casa com o Pousa por 1-0, e por isso mesmo a fazer um campeonato regular, um campeonato de manutenção, esperemos nós, nesta primeira divisão. E quanto ao desporto, Rui, é tudo aquilo que podemos dizer aqui de Esposende, num fim de semana em que agora, sem antes dizer que agora o campeonato vai parar durante 2 semanas, o sorteio deve-se realizar hoje ou amanhã, portanto vão parar na terceira divisão, os outros continuam nos regionais, e por isso mesmo vamos aguardar para ver o que é que nos reserva esta segunda volta desta terceira divisão atípica. Muito bem, diz-me só uma coisa, António, falaste das incidências do jogo, das atitudes do árbitro, a nível de espectadores, uma vez que era um derby entre Esposende e Marinhas, duas localidades vizinhas, houve algum problema a nível de público? Ou nada, não houve rigorosamente nada, quer dizer, mas não é só neste jogo, tem acontecido noutros jogos, em que até às vezes com expectativas mais altas, tudo normal. Eu penso que isso já foi uma fase que passou. Hoje em dia as pessoas já vão, as mentalidades são diferentes, tudo perfeitamente normal. O público também não é que fosse muito, mas pronto, comparado com aquilo que vem exposendo, era bem mais. Não podemos olhar para a bancada que vemos nas imagens, porque essa nunca tem ninguém, o Marinhas não coloca público naquela bancada, portanto é na bancada oposta, portanto na bancada poente, mas tudo tranquilo, aliás, nem se ouvia quase nada, o público passou despercebido em relação às incidências do jogo, porque também o golo surgiu cedo, o golo do Salgado, depois aconteceu o segundo golo com esta peripécia e com as expulsões, e eu penso que a partir do segundo golo o jogo acabou ali, podia acabar ali. E cheguei a pensar que eventualmente até poderia acabar mais cedo, porque quem está a jogar com o Nova era realmente, e para mais com aquela juventude toda, era um massacre, até para ver outras coisas. Muito bem, António, muito obrigado então por essas tuas palavras e essas imagens que nos chegaram então do jogo entre o Esposende e o Marinhas. Cá estamos em direto com imagens da Póvoa de Varzim nesta altura, nuvens, é isso que nós vemos. Entretanto, em Esposende já choveu e é fácil de perceber isso, vocês vão perceber porquê, porque temos estas imagens distorcidas pela chuva.
Portanto, apesar do azul que nós vimos por ali, já choveu esta manhã, nos últimos minutos, precisamente em Esposende, na Póvoa de Varzim. Para já tudo também já choveu, nota-se ali também já alguns pinguitos na nossa Câmara, portanto é um pouco por aí, está um dia assim atípico. Entretanto, enquanto não falamos do desporto aqui da região com o João Couto, podemos falar também do convidado que vai estar amanhã connosco e nos estúdios da Esposende Serviços TV com o António. É para nós um prazer muito grande, Rui, ter como convidado amanhã, e penso que também para a Norte Litoral TV, termos amanhã em estúdio um amigo como o Carlos Rio, um fotógrafo da natureza e que muita gente já conhece, dos seus trabalhos, sejam expostos, sejam editados em livro, seja até por colóquios e workshops que tem dado por este país fora. E então resolvemos convidar o Carlos, que eu já tinha falado com ele já há uns tempos atrás, mas agora com este simultâneo da Norte Litoral TV também, ele nos trazer como é que ele consegue tirar fotografias com a qualidade que todos os dias vemos quase ele apresentar. Não sei se conhece o Carlos Rio, ele é fangueiro, é realmente um jovem, posso assim dizer, é um jovem e que se dedica inteiramente à fotografia da natureza e consegue trabalhos incríveis e passa dias e dias nos seus abrigos, que volta e meia este temporal desfaz os abrigos dele, que chega ao rio e só encontra as tábuas, e por isso mesmo a dificuldade que ele tem, quando isso acontece, de voltar a fazer os abrigos para lá estar camuflado à procura da sua ave, que ele espera que vá ali ter para tirar a sua fotografia única, e muitas são únicas, como somos capazes de ter a oportunidade de ver amanhã durante o programa, as belas imagens que ele tem, as belas fotos que ele tem aqui do estuário do Cávado e não só. Por isso é uma mais-valia, mais uma das muitas que já têm sido, nestes poucos dias ainda, podemos assim falar, deste simultâneo da Esposende Serviços TV da Norte Litoral TV, das pessoas, das personalidades que já têm passado nesta nova manhã e continuarão a passar. E o Carlos seguramente é mais uma a passar aqui na Norte Litoral TV, na Esposende Serviços TV, amanhã a partir das 9 horas. A não perder, sem dúvida, essa entrevista então com o Carlos Rio sobre precisamente as fotografias que ele vai tirando. E depois posso-te propor também um outro convidado que é também um fotógrafo fantástico, também da zona de Fão, Esposende, mas que tira fotografias a borboletas, aranhas e essas coisas assim, que é o Luís Gaifém, mas depois podemos também falar sobre isso. Ele com certeza pode ser numa próxima oportunidade outra. Também ele poderá estar, até porque a exposição, ele está numa exposição, sendo ele de Esposende e de Fão, está numa exposição precisamente no posto de turismo da Póvoa de Varzim com outros fotógrafos também. Portanto, vem mesmo a calhar essa entrevista. Se for possível, temos também de o contactar. Entretanto, vamos para o desporto, até porque já temos no estúdio da Norte Litoral TV o João Couto, que nos vai dar conta precisamente da jornada desportiva de ontem. Olá, viva João, muito bom dia. Um empate para o Varzim, fantástico, diga-se. Foi digamos, um resultado positivo. Isto porque, para quem vem de uma vitória à meio da semana, coisa que já não acontecia desde fins de novembro do ano passado, e depois vai à casa do candidato empatar a 0 pelos motivos que todos nós sabemos, acaba por ser um resultado positivo. Foi um jogo que marcou a estreia do Pedro Sá enquanto titular. Pedro Sá tinha feito uns minutos a quando da participação do Varzim esta época na Taça de Portugal, e portanto foi mais um produto da formação varzinista que se exibiu ontem e que até esteve de facto em bom plano. Chaves, que ainda antes de muito próximo do fim acaba por enviar uma bola à barra da baliza de Miguel, mas aqui a estrelinha também tem que brilhar para os lados da Póvoa, se nos lembrarmos que
pelo menos 3, 4 jogos o Varzim não tem tido essa sorte quando lhe têm sido marcadas grandes penalidades, com justiça ou sem justiça. O que é facto é que depois essas penalidades resultam em golo e penalizam de algum modo a equipa varzinista. Seja como for, foi um bom resultado. O Varzim soma 28 pontos, fez atrasar este Desportivo de Chaves, que foi apanhado no segundo lugar pelo Ribeirão. Ambos têm 42 pontos. Quem lucrou nesta jornada foi o líder Mirandela, que ganhou ao Vilaverdense por 3-0, tem agora 46, portanto tem 4 pontos à maior. Faltam 7 jogos, falta ainda muito campeonato, naturalmente, mas quem vai na frente vai, e o Mirandela, nesta altura, é um dos prováveis candidatos à subida de divisão. Quanto ao Varzim, continua a sua saga, continua o seu campeonato. A manutenção é de facto o objetivo, e pensamos todos nós, e que nesta altura ele está a conseguir. Muito bem, João, entretanto há que dar também aqui uma explicação. Desta vez não temos imagens do jogo porque a Comissão Administrativa do Desportivo de Chaves não permitiu que a Norte Litoral TV captasse imagens. Numa primeira instância deu essa autorização, não o direto, mas a possibilidade de captar imagens gravadas então do jogo Desportivo de Chaves-Varzim, mas no próprio dia em que dizia que sim, deu o dito por não dito e acabou por dizer que não poderia ser feita qualquer captura de imagens do jogo no estádio do Desportivo de Chaves. Nós estivemos com a nossa tarde desportiva, respeitamos naturalmente então a decisão da Comissão Administrativa do Desportivo de Chaves, dirigida pelo Sr. Bruno Carvalho, mas temos o direito de não concordar, porque afinal de contas o que queremos é levar e fazer parte também da festa do futebol, levar as imagens do futebol também aos imigrantes, àqueles que não podendo estar em Chaves gostariam de ver o Varzim a jogar, gostariam de ver o seu Chaves a jogar também, porque os flavienses também espalhados pelo mundo, como qualquer outro, os imigrantes também têm direito de ver os seus Chaves, e era isso que nós queríamos proporcionar a todos aqueles que, afinal de contas, gostam de futebol. João, passando rapidamente para o Rio Ave que, entretanto, a perder ao intervalo por 1-0, vai buscar um importante empate com o Nacional da Madeira e sobe à condição ao 5º lugar, estando dependendo ainda do jogo de hoje entre o Guimarães e o Vitória de Setúbal. Vem na senda dos bons resultados obtidos pela equipa Vilacondense fora de casa. É um empate que é um bom resultado, naturalmente, ainda por cima na Madeira, diante do Nacional. Nacional que tem 27 pontos. O Rio Ave também não tem muitos mais, tem 30, mas o que é facto é que está no 5º lugar. Portanto, há ali uma luta, há ali uma espreitadela pelos lugares europeus, onde há várias equipas à espera desse mesmo lugar. Falta também muitas jornadas, cerca de 8 jornadas, nesta Primeira Liga, e portanto o Rio Ave continua lá em cima, continua na luta. O resultado de ontem a nós não nos surpreende, dada a boa prestação da equipa vilacondense fora de casa. Rio Ave que na próxima jornada recebe o Moreirense que é um dos últimos classificados, é o penúltimo, e que depois da entrada de Augusto Inácio tem feito figura, tem ganho mais alguns pontos, porque senão estaria nesta altura condenado quase que à descida da divisão, mas como ainda falta muito, e aliás as equipas cá em baixo estão muito próximas umas das outras, basta ver que o Beira-Mar tem 16 pontos, está no 16º lugar e último, em 13º está o Gil Vicente, tem 19, portanto a 3 pontos, o que é manifestamente pouco, e portanto tudo pode ainda acontecer, se bem que a Académica também, com 21, e a própria Vitória de Setúbal, que joga hoje ao receber o Guimarães, também não está muito a salvo de qualquer eventualidade ou de qualquer precalço. Portanto, campeonato até ao fim, quer na parte de cima, quer na parte de baixo, e por que não dizê-lo para os lugares da Europa, isto na Primeira Liga, o que é bom para a competição. Ora, está, muito obrigado, João Couto. Entretanto, nós podemos também fazer aqui uma referência, Angélica, às farmácias de serviço para o dia de hoje, tendo em conta que na Póvoa de Varzim temos de serviço a farmácia Cardoso. Em Vila do Conde de serviço está a farmácia Vital. Em Esposenda, a farmácia Gomes. Antes de fecharmos o nosso programa, ficamos com mais um bloco das principais notícias que estão então a fazer parte do dia de hoje, em Esposende e também na Póvoa de Varzim.
Vamos então às notícias. Esta manhã de segunda-feira, às 11, realiza-se a assinatura do protocolo entre o município da Póvoa de Varzim e o Centro Social Bonitos de Amorim. O propósito do acordo é a atribuição de um subsídio por parte da autarquia ao Centro Social para a aquisição de um veículo. A Póvoa de Varzim, mais especificamente o Café Aroma Vivo, o antigo café académico, deu sorte a um apostador de Euromilhões. O jackpot superior a 51 milhões de euros foi registado neste café, no Largo da Misericórdia, em frente ao Hospital da Póvoa de Varzim, mas apesar de saber que foi lá registado o primeiro prémio, o contemplado com o primeiro prémio, os proprietários desconhecem ainda a identidade do vencedor. Lopes de Castro, em entrevista à Norte Litoral TV, afirmou que os problemas que levaram o Varzim à não subida da divisão tiveram por epicentro o mês de março de 2012 e que nessa altura foi a Câmara da Póvoa que impediu que o Varzim recebesse as verbas da zona de jogo. Está agora a fazer um ano que o Varzim, com certidões, deveria ter recebido as verbas de jogo, mas a Câmara Municipal terá pedido para adiar a entrega das verbas, o que fez com que o Varzim não conseguisse em tempo útil este dinheiro e cumprir assim os planos de pagamento ao Estado. A bola de neve foi aumentando e acabaria por desencadear a não subida da divisão do Clube Polveiro. O ex-presidente do Varzim afirma ainda que está contra a ideia de que este fundo de verbas das zonas de jogo e o montante que caberá ao Varzim, em caso não voltar a ser entregue ao clube, seja distribuído por outras associações, como terá defendido recentemente o autarca Macedo Vieira. Ainda relativamente à Póvoa de Varzim e do fim de semana, as freguesias de Aveiro-Mar e Amorim foram assoladas por um mini tornado na noite de sábado. Por volta das 11 horas o tempo começou a agravar-se, com muita chuva forte e muito vento. Várias casas ficaram com vidros partidos, marquises destruídas, algumas chaminés caíram e muitas telhas foram levadas, tal era a força do vento. Há também estufas e culturas hortícolas destruídas por completo e com elevados prejuízos. A Proteção Civil esteve com 20 homens a prestar socorro aos moradores, havendo a registrar um ferido ligeiro em Amorim que foi transportado ao Hospital da Póvoa de Varzim. As notícias que surgiram então com Angélica Santos, altura para passarmos também para Esposende. É lá que se encontra o António com as notícias, exatamente, Esposende, António. E a apresentação do livro O Chefe Vai à Escola terá a sua sessão de apresentação amanhã, dia 12 de março, às 10 horas, no Auditório Municipal de Esposende, integrada na iniciativa Março com Sabores do Mar. Esta publicação é resultado do projeto O Chefe Vai à Escola, que a Câmara Municipal está a desenvolver junto das instituições e estabelecimentos de educação e ensino do Concelho, com o intuito de fomentar uma alimentação saudável e promover o consumo de peixe. A Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura de Esposende vai receber hoje, 11 de março, às 17 horas, o escritor João Tordo, vencedor do Prémio Literário José Saramago em 2009. João Tordo vem fazer a apresentação do seu mais recente livro, intitulado O Ano Sabático. Trata-se do 6º livro do autor, um dos escritores da nova geração que conta a história de duas pessoas que nunca se cruzaram, mas que são o espelho uma da outra, dois músicos que compuseram a mesma partitura em partes diferentes do mundo e quando estão na cidade do outro são confundidos na rua. João Tordo tem 38 anos e é natural de Lisboa, licenciou-se em Filosofia e estudou Jornalismo e Escrita Criativa em Londres e Nova Iorque. Em 2001 venceu o Prémio Jovens Criadores na categoria de Literatura. E de notícias de Esposende é tudo. Daquilo que vai ser a antevisão, daquilo que vai ser o jogo então para esta semana europeia, em que vamos ter o Futebol Clube Porto a jogar com o Málaga, o Benfica na quinta-feira a jogar com o Bordeaux. Então, para a despedida, João, o que é que achas que vai acontecer entre o Futebol Clube Porto e Bordeaux e também, aliás, entre o Futebol Clube Porto e Málaga e o Benfica Bordeaux?
dois confrontos extremamente difíceis. São ambos fora de casa, naturalmente, são competições importantíssimas. A época está avançada, portanto, e os clubes aqui têm que olhar muito, mas muito aos resultados obtidos. Ou seja, são resultados magros, quer conseguidos pelo Porto como pelo Benfica, em competições diferentes. Só resta um caminho a estas equipas, é pensar que não vão, que ao jogar fora de casa não vão ter que defender este resultado, é extremamente perigoso, e o melhor seria, de facto, marcar um golo em casa do adversário. Aqui sim seria meio caminho andado. Não é fácil perante o Málaga que empatou ontem para o campeonato espanhol, Bordeaux que ganhou para o campeonato francês neste fim de semana, mas, como nós costumamos dizer, não há dois jogos iguais. Esperemos que as equipas portuguesas se comportem bem, façam de facto pela vida, quer o Porto, quer o Benfica. Que pena nós, Norte e Litoral TV, não podermos também transmitir estes jogos para, era bom, era. Exato, para estarmos presentes no estádio e vermos em loco a prestação destas equipas e ver também até que ponto, quer em Espanha, quer em França, mas sobretudo em França, aquele apoio dos imigrantes portugueses às equipas nacionais. É de facto um espetáculo em cima do próprio espetáculo, mas auguramos que quer Benfica, quer Porto, com maior ou menor dificuldade, irão ultrapassar estes adversários. É que, não parecendo, há aqui muito dinheiro, muito prestígio em jogo, e nesta altura do campeonato, nesta altura da época, é de facto benéfico para os dois conjuntos nacionais. E aqui, independentemente das cores clubistas de cada um, enfim, temos todos que torcer pelo mesmo, pelas equipas nacionais. Muito bem, entretanto eu dizia só ao António para nos dar imagens da cidade de Esposende rapidamente. Ora, está a chover e de que maneira em Esposende, são imagens que nós vamos ver em direto. Chove, está o céu azul, mas chove. E também na Póvoa de Varzim podemos ver que, não chovendo, está um dia com muitas nuvens e vamos ter a oportunidade de ter também então alguma chuva durante o dia de hoje. É isso que está preparado, ou pelo menos está previsto pelo Instituto do Mar e da Atmosfera. Entretanto, ora aí está, vamos despedir do João Couto. João, muito obrigado por ter estado connosco aqui esta manhã, nesta antevisão e também neste rescaldo do fim de semana desportivo, e marcamos encontro para o próximo domingo, esperemos nós, em Amarante, para acompanharmos o Varzim na deslocação precisamente ao terreno do Amarante. Sim, senhora, bom dia e boa semana. Muito obrigado. Entretanto, nós vamos também agora despedir-nos do António e da Angélica Santos, já em final de programa. Temos que dizer adeus e amanhã cá estaremos de regresso às 9 da manhã também para termos mais um programa. António. Desejar uma boa semana a todos que nos acompanhem todas as manhãs das 9 até às 10 horas. Um bom início de manhã todos os dias na nossa companhia. Por isso, contamos consigo amanhã para nos fazer companhia, e também o nosso convidado Carlos Rio, o fotógrafo da natureza. Até amanhã e tenham uma excelente semana. Muito obrigado, até amanhã, António. Angélica Santos. As despedidas ainda com uma referência importante para Portugal e para os poveiros, uma vez que vejo aqui na página do Facebook do Futebol 4x4 que Portugal conseguiu um lugar no pódio, o terceiro lugar. Brasil venceu a competição, de resto esta competição que decorreu no Brasil, na praia de Copacabana, e vemos aqui, portanto, os portugueses no terceiro lugar do pódio. Alguns poveiros nesta equipa de 4x4 futebol, o que é muito importante registar e começar assim também com ânimo mais esta segunda-feira, 9 da manhã, amanhã estamos de volta. Ora, aí está, um grande abraço também para os poveiros que ainda há pouco tempo estiveram aos microfones da Norte Litoral TV, também falando exatamente desta deslocação ao Brasil. Nós prometemos voltar amanhã às 9, já passa das 10, grande abraço, até amanhã.